internos da 12ª Semana Acadêmica Integrada 2020, um evento institucional em que temos a participação dos nossos professores, dos nossos alunos, da nossa comunidade administrativa e também pessoas da comunidade. Como foi referido no período de abertura, nós temos esse ano, né, uma situação não pensada, não planejada, enfim, portanto, temos também uma semana acadêmica diferente. É uma semana acadêmica totalmente online, remota, onde nós temos por objetivo fazer uma apresentação daquilo que a FISMA tem produzido nas suas áreas do ensino, pesquisa e extensão, e também na parte de serviço. Além de nós fazermos esta mostra, que é uma mostra tipicamente acadêmica, nós convidamos pessoas especializadas para fazer uma reflexão em relação ao que estamos vivendo, especialmente a importância da educação, a necessidade que a sociedade tem de empoderamento em relação a estes eventos. Isso foi muito bem relatado pelo nosso acadêmico durante a abertura, onde esses serviços todos que hoje são prestados à sociedade, eles não foram planejados, mas de uma forma inicial, improvisada, eles tiveram resultados muito positivos, estão tendo resultados muito positivos, mas ainda precisamos, né, com que a sociedade, com que as pessoas entendam a dinâmica da educação e da ciência, na solução desses problemas que se apresentam nesse momento, né, um problema mundial, uma pandemia, e que afeta a casa de todo mundo, a vida de todo mundo, a liberdade, os nossos espaços, né, de ir e vir, coisa que é muito debatida hoje em dia e nós damos muita importância. Então, nesse sentido, a FISMA vem trabalhando, pensando em fazer uma mudança estrutural, né, em termos da instituição como um todo. Isso passa pelo ensino. Sabemos que é muito difícil nós voltarmos ao ensino presencial como foi, então, daqui para frente, o ano que vem, nós já teremos novidades na nossa instituição, e essas novidades, elas passam por uma revisão dos nossos projetos pedagógicos de curso, dentro de uma perspectiva de ensino híbrido, de ensino personalizado. E uma das discussões que nos levou a essas reflexões de mudança passa pela questão da educação com felicidade. Por isso, convidamos o nosso colega da Universidade Federal de Santa Maria, professor Djalma Cremonesi, que é um estudioso nessa área da filosofia, também na ligação da filosofia com a teologia, desde o mundo antigo, analisando a questão de felicidade, passando, logicamente, pelo campo que ele atua mais hoje, que é a ciência política, e hoje o mundo é um mundo que precisa de política, politizado, é necessário o debate, a reflexão, e temos certeza que o professor Djalma Cremonesi vai nos dar uma grande colaboração no evento, no sentido de trazer, né, algumas ideias, algumas luzes, para que nós possamos, depois dessa semana acadêmica, o que eu chamo também de jornada, porque ela inicia hoje e termina na sexta, nós possamos, dentro da FISMA, fazer uma reflexão mais intensa. O professor Djalma, ele é licenciado em filosofia, também ele tem estudos em teologia, é um especialista na área da pesquisa, mestre em filosofia pela UFSM e doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem vasta experiência docente, seja no ensino privado como no ensino público estatal. Foi meu colega lá, eu já saí da universidade, creio que por uns 7 ou 8 anos, né, que tivemos o prazer da convivência. Tem vasta experiência, então, nas áreas das ciências sociais, nas temáticas abordadas pelas ciências sociais, como filosofia política e teoria política. Especialmente se interessa pelos temas ética, felicidade, política e pós-modernidade. Lançou recentemente um livro chamado Ética e Felicidade, Lições da Filosofia Antiga para uma Vida Boa. E já tem um outro livro no prelo, que deve estar saindo, se já não saiu, que é Fundamentos da Teoria Política. Então, eu convido o professor Djalma a falar, ele pode comentar mais sobre o seu currículo, sobre a sua experiência acadêmica. Pelo sorriso, vocês vão gostar muito, né, da palestra dele, porque ele é uma pessoa muito animada, muito dinâmica, e nós precisamos, nesse momento, realmente um pouco, né, de alegria, né, um pouco de conhecimento com alegria, para nós enfrentarmos os desafios que nós temos pela frente. Professor Djalma, seja muito bem-vindo a essa live da FISMA, da nossa 12ª Semana Acadêmica Integrada. E muito obrado desde já.
Obrigado, João Rodolfo, querido. Para mim, olha, só tenho que agradecer o convite e realmente é uma grande alegria assim, estar aqui com vocês. Agradeço demais o teu convite. Saúdo aqui o Matheus, que está na retaguarda, também o Lucas, e também abraço especialmente os nossos alunos aí da FISMA, a direção, os colegas professores, e dizer que nós vamos passar alguns momentos aqui agora juntos, né, para um momento bonito de vocês também. O professor João Rodolfo já falou que é um momento novo, inédito, diferenciado. Por um lado, nós temos uma tragédia, né? Não deixa de ser que vidas foram ceifadas. No Brasil, mais de 160 mil já faleceram, partiram, quem sabe ainda por razões de uma negligência de políticas sociais, políticas públicas, né? Mas, por outro lado, a gente também pode usufruir de uma melhor compreensão, assim, desse tempo de pandemia, de um cuidado maior em relação a si mesmo, de resgatar algumas questões que talvez nós deixamos para trás, como sociedade, como civilização também, e retomar alguns valores importantes. Eu não gosto muito dessa palavra novo normal que as pessoas estão dizendo. Eu acho que a gente não poderá voltar àquela certa normalidade. Eu peço desculpa aqui que a pessoal da aviação passa aqui, passa bem em cima aqui o trajeto da base aérea. Então, volta e meia, eles devem estar com atividades aí, eles estão passando agora aqui. Eu digo novo normal, nós não podemos voltar, João Rodolfo e queridos amigos, alunos, assim, aquele normal que era antes da pandemia. Normal de concentração de riqueza, um normal de destruição do meio ambiente, do planeta, o normal de guerras, o normal de individualismos, de consumo. Eu acho, ou a gente toma uma decisão muito sábia daqui para frente, ou nós não temos, acho que a natureza é sábia nesse aspecto, de dar alguns recados para os seus habitantes do planeta, dizendo, olha, pessoal, quem sabe não é por aí. Então, a gente não vai voltar ao normal como a gente era antes. A gente tem que ser muito melhores como seres humanos daquilo que a gente era. Bom, então, eu tenho trabalhado, na verdade, então, um tema que eu gosto particularmente muito, que é o tema da ética e da felicidade. E eu comecei a pesquisar, professor João Rodolfo e queridos amigos, há uns 15 anos atrás, exatamente lá nos 35, 40 anos, eu sofri um certo grau de esgotamento emocional e físico em decorrência do trabalho, em decorrência das pesquisas de pós-graduação, de mestrado, aquele currículo Lattes ensandecido, e eu entrei em colapso emocional. E colapso significa, assim, que eu tive crises de ansiedade, crises... Eu cheguei no radicalismo, e sabe aquela síndrome de pânico que dá toda uma reação orgânica de calafrios, assim, de medo de morte, que ele só queria era entrar num pronto-socorro para se salvar. Não era nada cardiológico, mas todos os sintomas estavam no peito, no coração, e a gente pensava que ia morrer. Bom, a partir daí, então, eu comecei a rever alguns princípios da minha vida. Isso foi bom, porque foi uma estafa emocional. Algumas pessoas, já tivemos amigos que chegaram nessa época, aos 40 anos, e a estafa não foi emocional, foi física mesmo, né? E acabaram morrendo em decorrência de um não cuidado de si. E eu comecei a rever certas ações da minha vida e comecei a fazer leituras das áreas humanas, que é a nossa área, né? Das áreas da filosofia e da sociologia, da psicologia positiva, que me ajudaram a compreender mais o sentido do cuidado de si mesmo. Aquilo que Foucault trabalha, que aquele belo livro, aulas que ele dava, né? Os seus alunos depois relataram que ele fala do cuidado de si, a importância do olhar para si mesmo. E aí surgiu esse livrinho, que eu vou presenteá-los também depois, deixar na bibliotequinha, Ética para a Felicidade, que surgiu aí em 2017, 15 anos eu levei lendo, resumindo, muito calmamente, abstraindo as ideias principais,
para me ajudar. E foi aí que, 6 anos atrás, eu comecei a apresentar uma DCG, né, João Rodolfo? Você sabe que é uma disciplina complementar de graduação na universidade. Quer dizer, não é obrigatória, faz quem quer, quem tiver vontade. E primeiro a disciplina se chamava Introdução à Filosofia, e eu não tinha muito êxito. Eu tinha 6 alunos, 7 alunos, e no último semestre, com essa nomenclatura, eu tive um aluno matriculado. Opa! Então sempre dava desencontro, eu me preparava para chegar na aula e dar uma boa aula, e o aluno não aparecia. E eu ficava esperando e ele não aparecia. A outra semana o aluno aparecia e o professor não ia. Então sempre dava aquele desencontro. Não, estou brincando. E depois, você sabe, né, João, que o nosso curso de bacharelado ele sofreu uma reestruturação curricular, e eu pensei comigo, mas por que eu não boto o nome dessa disciplina mais chamativo, Ética e Felicidade? E foi aí que nós tivemos a sorte assim, de ter, juntamente com a Prograde, que nos apoiou, esse curso hoje não é apenas das ciências sociais do nosso curso de bacharelado. É um curso que é oferecido para todos os alunos na universidade, e nós temos a felicidade de sempre ter agora 80, 90 alunos que estão participando, estão discutindo o tema da ética e o tema da felicidade. Claro que é mais um chamarisco, assim, pelo nome, para exatamente nós discutirmos, João, aquilo que tu está preocupado, e eu também estou preocupado, que é essa dinâmica que na universidade ou nas faculdades estamos formando, sim, pessoas capacitadas, profissionais, técnicos e bons técnicos, bons médicos, advogados, engenheiros, mas também me preocupa essa formação humana dessas pessoas que estão ali, né? O emocional dessas pessoas, a saúde física, mas também a saúde mental. E que pena que nós, hoje, nas universidades, não tenhamos mais essa visão mais humana nas disciplinas. Eu lembro que eu trabalhei 10 anos na Unijuí, que é uma universidade fantástica, e no início tinha o chamado ciclo básico, que era 2 ou 3 semestres, sabe, que a meninada toda fazia sociologia, fazia filosofia, fazia história geral, no intuito de dar uma ideia para esses meninos do direito, da engenharia, o que é sociedade, o que é ser humano. Então, eu tenho um conceito muito bonito que eu aprendi dos gregos, que é o conceito de paideia. Se vocês estudarem, até um livro tem do Werner Jäger, que é um livro grosso, um alemão do século passado, que ele se dedicou a vida dele estudando a paideia grega, que paideia não significa só formação pedagógica, que nós entendemos, uma formação técnica, instrumental, pragmática. Não, a paideia é sempre a formação humana na sua integralidade. Então, as universidades, as faculdades, têm que começar a se preocupar também com esse aspecto humano, de como você se sente como ser humano, a tua satisfação, o teu conhecimento, para poder também desempenhar. As empresas hoje também estão preocupadas, não apenas de ter um profissional ali que seja muito bom tecnicamente, pragmaticamente falando, mas também seja um ser humano agregador, aquele que pensa na coletividade. Então, o conceito de paideia é um conceito que forma o aspecto racional, mas também forma o aspecto poético, lúdico, físico, teatral, quer dizer, é a formação, aquilo que o Aristóteles, que é um pensador grego, não quero aqui ser assim um cara que vai fazer propaganda, né, da antiguidade, mas ele tem uma frase assim: tornar o ser humano kalos kagatos, que é uma palavra grega que significa um ser humano bom e belo, um ser humano virtuoso, que tem a capacidade de desenvolver a sua areté. O que é areté? A sua excelência. Então, o João Rodolfo, o Matheus, o Lucas, desenvolvendo aquilo que ele tem de melhor de si. Logicamente, como diz toda a filosofia grega, ele encontrará a harmonia, né, do cosmos, que eles entendiam isso, e ele vai desempenhar aquilo que eles vão chamar também de eudaimonia, que significa felicidade, fazer bem e fazer bem feito,
e ter nascido para fazer bem e fazer bem aquilo lá. Ó, estamos já no segundo avião passando em cima aqui nas suas manobras. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria de passar para vocês. Introdutória. Se vocês se cansarem do outro lado, você só levantam a mão que, de repente, a gente conta uma piada para ver se a gente quebra um pouco o gelo. O Matheus pode passar aí. Eu pensei a nossa fala bem rápida, Matheus e meus queridos alunos, falando um pouquinho de 5 temas, mas isso aqui não vai cansar vocês, eu prometo ser bastante rápido, para depois vocês também puderem interagir comigo, dizer bom dia aí, professor, estou falando aqui da cidade de São Pedro, de Santa Maria, do bairro tal, vamos interagir, porque, como eu falei no início, nos ensinos online, muitas vezes a gente sente assim, que falta aquele contato, né, aquela visão do Álvaros, do olhar, né, isso não vai tirar isso de nós, o grau da proximidade, da importância do convívio presencial. Mas, então, a interação também é importante. Então, tu pode passar para nós aí, Matheus. Eu começo dizendo assim que o tema da felicidade é um tema muito trabalhado já nas universidades do mundo. Nós estamos muito atrasados aqui no Brasil. Se você pega Yale, a Laurie Santos tem no mínimo 20 anos da psicologia positiva que ela trabalha. Se você pegar o free course da Harvard University, a psicologia positiva trata o tema da felicidade há 20 anos. Nós estamos aqui há 6, 7 anos, de uma forma bem ainda inicial. Tem a Universidade de Brasília que começou, nós começamos aqui também a debater, e tanto é que nós estamos começando. E é um tema bom que o professor João Rodolfo, quem sabe, comece também aí nessa nova instituição que ele está iniciando o seu trabalho, com a sua ainda juventude, possa também implementar com os professores, com os alunos, essa temática que vale muito a pena a gente trazer, porque, no fundo, nós temos essa vocação, Matheus e João e Lucas, nós temos a vocação do ser humano é essa, é ser feliz. Não é uma frase do professor Djalma, essa é uma frase tão antiga quanto Aristóteles, na Ética Nicômaca, ele fala isso, que nós não temos outra função. Eu tenho minha vocação aqui no mundo, passar 5 dias aqui com sofrimento, com dor, com tristeza. Não. A nossa vocação, e isso também não quer dizer que nós possamos fugir da contingência humana, que é também sentir tristezas, também é de chorar, de ter momentos melancólicos, mas isso faz parte, é inerente ao ser humano, mas a gente tem que fazer e se compreender muito para ter uma vida de qualidade, uma vida boa, né? Então, eu fiz essa pesquisa, o Matheus pode passar para nós, eu fiz essa pesquisa aqui na universidade a partir de 4 semestres atrás, como está a saúde mental dos nossos alunos. E a saúde mental, conforme pesquisa que eu estou fazendo, ela, um survey, um questionário, não anda nada boa. Nossos alunos, quando eu falo, não é apenas a Universidade Federal, não é a FISMA, não é o FN, não é a UBA, não é a URGS. Eu acho que esses dados, 3 dados eu vou mostrar aqui, eu acho que eles são de uma realidade muito maior. Então, eu perguntei, Matheus, pode passar? Se no último ano você sentiu estresse, ansiedade, tristezas, olha aí, quase 80% concordaram, né? Que, olha, eu concordo moderadamente, concordo plenamente e concordo ligeiramente. Quer dizer, de 10 dos nossos alunos, quase 8 se estressaram seguidamente, sofreram com ansiedade e tristezas prolongadas. Então, é muito. Se nós, como dirigentes, como professores, a gente não olhar com calma, com detalhe para a nossa saúde mental dos nossos alunos, nós vamos formar também engenheiros, técnicos, agrônomos, pedagogos, se também a gente não tiver uma educação, aquilo que a palavra do título da palestra é educação, né, com felicidade, com bem-estar, com qualidade de vida. A segunda slide que eu comprovei na pesquisa, ele fala exatamente assim.
Você usou o medicamento, pode passar, Matheus? Você usou o medicamento para controlar o seu estado emocional, e veja bem, 40% dos nossos alunos já estão usando medicamentos para controlar a ansiedade, controlar os picos de ansiedade, controlar alterações de humor. Antigamente, sabe com que idade? 20 anos atrás, dos 30 aos 35 anos, as pessoas começavam a tomar certos controladores de emoções, né? Hoje, aos 14 anos, começa já a mudança de tomar medicamento já para controlar a ansiedade. Então, é uma situação que preocupa todos nós. E o último slide, só para não me deter muito aqui, essa pesquisa, eu perguntei assim, você é muito feliz? E 25% discordam, né? A felicidade passa longe desses meninos e meninas, que eu falo que são meninos e meninas, 20, 25 anos são meninos, né? São meninas, assim. Então, eles não estão muito bem, eles têm, por um lado, tecnologias, eles têm redes sociais, mas há um malestar muito profundo. Então, professor João Rodolfo, eu acho que cabe a nós, assim como professores, como dirigentes, a gente prestar um pouquinho mais atenção nesses nossos alunos. Bom, essa é só uma ideia inicial, e aí eu começo a explicar, pode passar, o que é esse conceito ética propriamente dito. E eu vou dar uma ideia muito simples, muito geral, o que nós entendemos pela questão da ética, que vocês vão compreender. Eu sempre digo para os meus alunos assim, vocês têm o caderno aí do lado de vocês, anotem aí algumas palavras, né? Porque eu, João Rodolfo, assim, não sei se certamente tu eras igual. Na graduação, a gente... O professor falava, a gente anotava tudo, a gente, olha, agora o professor deu uma cochilada, agora... E no mestrado, no doutorado, não é diferente, assim, a gente anotar, professor, só um pouquinho, que a gente está tentando entender o seu argumento escrevendo. Hoje em dia, nos últimos 10 anos, a gente dá aquela aula, porque Platão, Aristóteles, os alunos estão lá, ou nas redes sociais, ali. Eu não sei onde é que essa meninada está guardando todo o conhecimento, se para eles é uma coisa que a gente está falando assim, que é simples demais, ou eles compreendem. Eu tive muita dificuldade, e eu anotava, e eu vejo nos meus alunos hoje não fazendo nenhum organograminha, nenhuma palavrinha. É bom que te façam, ou no caderno, ou no computador, alguns resumos. Então, o que é ética? Bota aí, ética está ligado uma flechinha a ethos. É uma palavra grega antiga, ethos, que nós podemos traduzir assim, por valores, costumes, hábitos. E ética e moral vem de morales, que os gregos e os romanos aproximavam muito esses dois conceitos, não fazendo muito essa diferenciação que eu já vou explicar nessa nossa contemporaneidade. Ética são valores e morales vem de hábitos e morada. Então, é tudo aquilo que faz parte da criação de valores da sociedade humana, para a gente poder viver e viver bem. Como diz o professor Clóvis de Barros Filho, que é uma sumidade no conceito de ética, um popstar, ele diz que ética não existe no formigueiro. Ali as formigas, elas agem instintivamente, de acordo com o seu instinto, uma vai limpar a casa, outra vai colher o néctar, né? Ou numa colmeia, ou no formigueiro, vai ser uma sociedade que vive juntos, mas não tem o princípio nem da racionalidade e muito menos da dimensão ética. Nós somos um tipo de animal que criamos valores, que criamos esses hábitos para viver bem. Então, e claro, isso independe também, o que para nós são valores, deve ser sempre considerado a cultura de uma determinada geografia, o que para nós aqui são valores, de repente, lá para o Oriente Médio são outros valores, uma comunidade tribal, indígena, negra, africana, nos seus recônditos, são outros tipos de valores, mas há um valor universal que rege a sociedade humana, por exemplo, o respeito à vida, o respeito à dignidade humana,
né? Isso são valores que permeiam. Então, tá. Então, e as religiões que existem no mundo, elas pautam exatamente essa dimensão ética, que diz assim, amar o próximo como a ti mesmo. Isso está no cristianismo, está no budismo, está no confucionismo, no islamismo, o respeito ao outro. Isso é ética. Então, é um conceito muito rápido para a gente compreender. Professor, e os fundamentos, pode passar? Onde é que começa a ética? Eu digo que Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele trabalhou muito no livro 1 esse conceito. Nicômaco era o filho do Aristóteles, mas também o pai. Então, ele dedicou esse livrinho ao filho. E o que ele diz aí? A ética deve ser ensinada. A ética advém dos hábitos, dos costumes que você adquire em sociabilidade. Por isso que Aristóteles tem aquela famosa frase: o homem é um zoon politikon. O ser humano é um zoon politikon porque ele vive em sociedade e vive na politicidade. A polis que absorve esse indivíduo e torna ele feliz. Veja bem que bonito isso. Então, você não nasce homem e nasce mulher. Você vai ser construindo o ser humano. Se deixar o ser humano como criança, isolado, numa floresta, primeiro que ele não vai sobreviver. É o ser mais indefeso, mais frágil, mais carente de todos os animais. Que a cabra, no seu filhote, já nasce, ele já procura a amamentação na mãe. A criança abandonada, ela não vive. E se viver, ela vai sentir carência de se tornar, a impossibilidade de se tornar humano. Certamente ela vai imitar os grunhidos dos bichos, das aves, os uivos dos animais silvestres e não vai se desenvolver. Professor, mas como nós nos tornamos humanos? Pelos hábitos, pelos costumes, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, pela sociabilidade, pelo professor. Como a gente faz isso? Treinando, fazendo e refazendo. Aristóteles usa assim uma alegoria e diz assim, como é que o tocador de cítara se torna um excelente tocador? Como é que o ginasta, o corredor, se torna um bom ginasta corredor? Fazendo, se exercitando. Ele diz assim, da mesma forma, o ser humano nasce não homem, vai se tornando humano. Não humano e vai se tornando humano através dos hábitos, costumes, a chegar àquilo que ele fala dos kalos kagatos, né? Que o homem natural, bom e belo. Muito bem. E aí, o homem com virtude. E o outro popstar da filosofia, o Mário Sérgio Cortella, ele fala assim que, diferentemente dos outros objetos, o ser humano é um ser não pronto que vai se construindo. O computador nasce pronto, ele vai se desconstruindo. O celular nasce pronto. Então, ou uma frase que eu lembro também, quando eu li a Divina Comédia, do Dante Alighieri, ele diz assim, homem não sou, humano não sou. Vamos esperar 5 segundinhos aqui, o quarto jato passar. Homem eu não sou, eu torno-me humano, vou me tornando humano com o passar do tempo. Então, que bela essa ideia assim, do Aristóteles, que a gente vai se tornando um ser ético, um ser excelente com o passar do tempo. Perfeito? Esses são os fundamentos, vamos avançando. Ética também é o cuidado de si e o cuidado do outro. Ética é ser responsável pelo outro. A palavra responsabilidade vem de responder. Quem responde pelo outro, cuida o outro, sem instrumentalizá-lo, sem aliená-lo, porque ele tem uma orientação sexual diferente da minha, por exemplo. Eu vou instrumentalizar, está muito em voga hoje em dia, ser preconceituoso, ser homofóbico, ser misógino, ser racista. Essa onda aí vai passar, já vai passar, está começando a passar. Mas, infelizmente, nós chegamos hoje numa era de negacionismo, de contra-ciência, de antiglobalismo, que nós, pesquisadores, temos que voltar e reafirmar
valores que a sociedade moderna já tinha constituído como direitos humanos, como a democracia, como o princípio de igualdade. Então, hoje, estamos vivendo, infelizmente, momentos que nós temos que dizer, opa, peraí, cara, isso aí está errado, não é assim que pensamos. Temos que, então, voltar e reafirmar esses princípios. Então, alienamos os outros, instrumentalizamos os outros, isso é negar a ética, é negar a alteridade que existe no outro. E nunca tratar o outro, diz Kant, que é um enigmático filósofo, mas aqui é muito claro. Ele diz nunca tratar o outro como um meio, mas sempre como fim. Se eu tratar o outro como meio, há um perigo de sempre fazer o quê? Instrumentalizar, dominar, macular, dominar o outro num sentido próprio. E como a gente vê isso nas relações até familiares, um dominando o outro, nas relações de mercado, nas relações de empresas, fazendo do outro o quê? Um mero penduricalho para ascender na vida. Então, isso é uma contra-ética. E só um exemplo para fechar, que ética é cuidado do outro. Um estudante de psicologia social na USP, uns 10 anos atrás, fez um experimento. Ele se vestiu de gari e começou a varrer na frente do centro lá que ele estudava. Até repercutiu muito na mídia isso. E por incrível que pareça, com o seu boné de gari, com o seu vestimento de gari laranja, nem os seus colegas estudantes da psicologia social, muito menos os seus professores, reconheceram que por detrás do uniforme existia um ser humano. Existia o colega, existia o aluno. Então, a negação ética do outro é quando você nega pela indiferença, nega por não conhecer. Quando a gente entra no nosso ambiente de estudo, por exemplo, na universidade, nós tínhamos sempre as nossas auxiliares da limpeza. E quando a gente dizia bom dia para elas, elas ficavam até olhando para a gente. Ah, o professor aqui me reconheceu. Porque nós, geralmente, enxergamos nelas a continuidade da vassoura, como um ser que está ali varrendo, ou do trocador de passagem, ou do motorista, ou as pessoas nas ruas. Nós perdemos esse cuidado de si e o cuidado do outro. Isso é antiética. Pegaram a ideia? Muito simples. Mas, professor, me fala então o que é moral. Bom, a ideia é muito simples, pode passar. A ética são valores universais que existem, que são norteados, feitos em sociedade, que mudam, que conforme a cultura, a história, a geografia. E a moral é uma opção, uma decisão particular frente a essas ações. Sempre se perguntando assim, será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu quero? Será que me convém? Então, a moral, geralmente, é uma tomada de decisão mais individual. Por exemplo, eu acho um celular na rua, eu acho uma carteira com dinheiro, vamos para o 7º avião passando em cima da minha casa. Isso desconcentra um pouquinho, né? Mas tudo bem, faz parte. Faz parte da nossa cidade. Vamos esperar 5 segundos. É uma guerra aqui em Camobi, né, João? Eu não sei, eu acho que deve ter sido. Alguns dias a Camobi está em guerra, mas parece que vai dar empate, felizmente. Né? Eu não sei quem é que poderá nos atacar, né? Se é quem é um inimigo externo que nós temos que destruir. Mas o ser humano tem isso também, né? Ele é capaz de tudo, João Rodolfo, de altruísmo, de construção de vida, de humanidade, mas temos também, junto com a gente, pessoas que, infelizmente, pensam nesse estilo. E não são poucas. Bom, voltando. A moral sempre é uma decisão mais pessoal, mais individual. É um olhar de mim, é um olhar interno sobre o eu, sobre mim mesmo. Então, a moral se restringe a questões mais individuais, mais particulares. São mais preceitos que orientam
a minha vida, e eu conto aqui uma historinha de Platão, que o anel de Giges, ou até vocês podem pegar lá a República do Platão e botar anel de Giges. Dizem que tinha um subalterno num principado, que era empregado do rei, e um dia ele estava caminhando na floresta e viu uma fenda de uma rocha entreaberta e olhou dentro dessa fenda, tinha um ser humano desproporcional, medindo quase 3 metros, um gigante, um cadáver, e ele tinha nos dedos um anel. E ele pegou aquele anel, né, muito curioso, e colocou nos seus dedos. E esse anel tinha um poder milagroso, um poder místico. Ao colocar o anel e colocar a pérola para cima, ele se tornava invisível. Ao colocar a pérola para baixo, ele se tornava visível. E ele, Giges, muito perspicaz, inteligente, foi para uma reunião lá no rei e ele utilizou das regras do anel. Se tornou invisível e o que ele fez? Usufruiu dos benefícios da sua invisibilidade. O que ele fez? Matou o rei, desposou a rainha e ficou com toda a riqueza. O que Platão quer nos ensinar assim? Se nós tivéssemos, por exemplo, esse anel de Giges, colocássemos e nos tornássemos invisíveis de uma hora para outra, como é que você agiria moralmente? Você continuaria agindo como sempre agiu, de uma forma de ter visibilidade? Ou não? Olha a dificuldade emblemática que Platão nos coloca. Será que a gente manteria os mesmos valores se nos tornássemos invisíveis, de respeito ao outro, de preservação da vida? Eu, particularmente, ficaria perto de um caixa eletrônico, assim, né? E quando aqueles carros amarelos, assim, viriam ali de trocar o dinheiro, aquelas sacolas de dinheiro, certamente eu daria 2 tapas no carregador, ali sairia com a mala correndo, né? Talvez, né? Por aí. Mas é isso, é uma brincadeira, mas é, no fundo, um sentido moral de como a gente age quando está sendo vigiado, vigiar e punir, no aspecto assim. Eu tenho medo de cidades que dizem assim, 3.400 câmeras dizendo, sorria, você está sendo filmado, essa cidade está protegida, está segura. Porque quanto maior a velocidade, proibido passar aos 80, quanto mais regras impondo ao ser humano, menor é a moralidade dele. Que bom que a gente pudesse agir como Kant, o imperativo categórico de uma certa não obrigatoriedade de nenhuma lei externa, tipo a religião, tipo o Estado, punindo, mas que viesse do íntimo de cada um de nós, fazendo ações apenas que lhe conviesse a dimensão coletiva e universal. Porque Kant tem uma frase que é muito clara, e diz, todos os teus atos devem ser feitos em acordo da aceitabilidade do coletivo. Se todo mundo aceita os teus atos, é porque esse ato é bom. Se ela tiver uma reprimenda, se ela tiver uma negatividade, uma repreensão, esse teu ato não é um ato moral coletivo. Então, nesse sentido, eu acredito que todos nós, num certo sentido, temos que agir moralmente. Eu coloco até um exemplo aí que uma vez, no livrinho, eu vou deixar disponível lá para vocês, eu cheguei numa pescaria, num lago muito famoso, um lago de Itaúba, uma barragem, de manhã cedo e encontrei armado uma rede de pescar. E eu tirei aquela rede, assim, olhando para ver se não tinha ninguém por perto. Disse, opa, alguém esqueceu uma rede aqui. Já estava guardando os peixes, a rede, botei no carro, os peixes também.
Quando a gente estava indo pescar com o meu colega, chegou um ribeirinho assim, ei, roubaram minha rede. E eu disse, e agora, senhor? Devolvo a rede ou não devolvo? Fiquei o dia inteiro pensando naquilo. Quando eu voltei para o pesqueiro, estava lá o ribeirinho ainda lamentando. E o que eu fiz? Eu digo, olha, senhor, me desculpe, eu cheguei de madrugada e encontrei essa rede aqui. Retirei os peixes e está aqui os peixes, está aqui a rede. Quer dizer, eu fiz um ato, sim, que para mim foi um ato de não peso de consciência. Então, são atos assim que a gente tem no dia a dia para entender o conceito de moralidade. Só para ter uma ideia, né? Depois a gente pode aprofundar. Bom, já estamos quase no fim. Temos 2 pontos ainda aí. Vamos para o 5º. O que é a moral pós-moderna? E aqui entra a dimensão que é um sociólogo da Zygmunt Bauman, que trabalha todos os seus livros, assim, são fantásticos para a gente entender essa sociedade líquida, fragmentada, diferentemente da sociedade mais moderna, mais disciplinada, racional, instrumental, com um caminho a seguir. Siga o caminho das pedras amarelas, da racionalidade, siga o caminho do Mágico de Oz, né, do capitalismo, siga o caminho do iluminismo, siga o caminho que você se dará bem. Olha, não é bem assim. Nós chegamos num outro estágio, chamado pré-modernidade, pós-modernidade, tem vários conceitos, e ainda não chegamos àquilo que a modernidade, eu chamo assim, a pós-modernidade, a crítica daquilo que a modernidade prometeu e não cumpriu. E eu vou lançar alguns exemplos aqui de algumas coisas que eu entendo a partir de leituras de sociólogos, de filósofos pós-modernos, que têm uma compreensão sobre a pós-modernidade. Então, primeiro, eu acho que nós estamos passando, assim, do fim do sacrifício e da era do sofrimento. Me parece que a sociedade pós-moderna não quer mais o sacrifício de um esforço e de um sofrimento, que está quase que muitas vezes inerente, faz parte, e a gente compreender-se a si mesmo, o sacrifício, o esforço, e entender o que é sofrer para a gente ter uma vida melhor. Nós estamos vivendo o fim da disciplina e o fim do esforço. Nós não temos mais um caminho que leva um processo lento, duradouro, de início de um projeto, de meio e de um fim, que muitas vezes demora 10, 15, 20 anos. Uma sociedade da emergência, uma sociedade da liquidez, que quer o sucesso aqui, é agora, né? Não projeta para amanhã, que quer uma vida de prazer aqui e agora, num sentido muito mais hedônico, do hedonismo, do que propriamente uma vida boa, de qualidade. É pautada a sociedade pós-moderna em desejos, em egos e uma felicidade do bem-estar. Eu já vou depois entrar um pouquinho, o último ponto, tentando desconstruir um pouco esse protótipo quase que tirano de felicidade ligado ao bem-estar. Bom, agora é João Rodolfo, o 8º avião, que o Camobi está em guerra, né, com a cidade de Arroio do Sol, ali, e depois vem Silveira Martins, vai invadir também, e é muito perigoso essa pessoal quando desce de lá. Vivemos, então, a pós-modernidade, algumas características. Um relativismo moral muito sério, no sentido assim, daquilo que eu acredito, eu acho que está certo. Então, por isso que dá essa questão da fake news, é muito propício nesse momento, né? Até as grandes corporações alimentando fake news, ganhando dinheiro em cima disso. Ela poderia ter cortado lá em 2016 as grandes empresas. Aqui no Brasil, a disseminação de mentiras, os WhatsApps, não fez. Então, tudo é possível. E o Lipovetsky fala em
hiperindividualismo, aquilo que o Morin fala de egocentrismo, aquilo que o Robert Putnam fala de perca de capital social. Não temos mais essa vida coletiva, de uma absolutização do eu, ou aquilo que Lyotard fala das crises das metas narrativas. Se a gente for ver o que pautava o homem, a sociedade grega antiga, era a filosofia, a racionalidade. A Idade Média, a narrativa era Deus, era o teocentrismo, era a igreja. A modernidade, a razão instrumental, a ciência, a técnica, o iluminismo. Mas eu pergunto para vocês, qual é a narrativa que nos sustenta na pós-modernidade? Para onde estamos caminhando como civilização? O que nos orienta o caminho? Quais são os balizadores? Para onde estamos caminhando a sociedade pós-moderna? Será que é a economia que está nos dando um embasamento? Será que é a política? Será que é a religião? Será que é a cultura? Que ideologia nos sustenta? Para onde estamos indo? O que, talvez que a modernidade seja a pós-modernidade seja exatamente isso. Uma sociedade que perdeu os valores que tinha e ainda não encontrou outros que dê sustentação. E nesse meio caminho entra uma crise. Uma crise que esse dia eu estava viajando na rodovia e me deparei numa fila atrás de um caminhão e eu li uma frase de para-choque de caminhão que me chamou a atenção. O motorista escreveu no para-choque: "Não me siga, também ando perdido." E eu fui pensando naquela frase durante o resto da minha jornada. Não me siga, também ando perdido. Talvez o motorista não seja o único que esteja perdido nesse momento. Talvez eu, talvez mais a fila que vinha atrás de mim, mais a cidade que eu deixei, mais o estado, o país e o planeta como um todo. Jorge Forbes, que é um grande psicanalista brasileiro, ele tem uma palavra que eu gosto muito. Nós estamos desbussolados. A bússola sempre é um instrumento que aponta o caminho, o norte. Se nós não temos norte, estamos desnorteados. Não temos um caminho a seguir, por isso a gente não sabe qual é o caminho para a civilização. Se alguém tiver, dos meus colegas professores que estão nos ouvindo agora, ou dos nossos alunos que tiver um caminho claro a ser seguido, como ideologia, como política, como filosofia, vocês, por favor, no final, vocês me contam aqui que eu ainda não encontrei. Não é uma questão de ser pessimista ou otimista. Eu acho que a gente não pode ser nem tão otimista de ver o mundo sempre do cor-de-rosas. Ai, que lindo mundo. Dar uma de Poliana. Ai, eu acho que tá bom, vai bem. E também eu acho que a gente não pode ser tão negacionista, pessimista, que o pessimista em si é um chato. Não dá para conviver com ele. Ele enxerga tudo ruim. Não dá mais, vai terminar o mundo, é assim mesmo. Eu acho nem otimista demais, nem pessimista, mas quem sabe um realismo esperançoso, né? Realismo, a gente perceber com criticidade o que está acontecendo e também projetar caminhos que a gente possa, quem sabe, logo mais avançar. A felicidade, as angústias campeiam o nosso ser. Atrás de uma máscara sorridente, espalha todo lado do odor irrespirável do desastre. Então, uma sociedade que utiliza muito, eu falo isso de fake news, as notícias, mas também existe fake humanos, que utilizam muito as redes sociais, Facebook, Instagram, para dar aquele sorriso que a gente percebe que é mascarado. Nós utilizamos muito essa palavra de personalidade dúbia hoje. A palavra personalidade, ela vem de persona. Você sabe que os gregos, eles iam para o teatro representar a comédia, a alegria, a tristeza, e utilizavam uma persona, que era a máscara que utilizava para sorrir ou para chorar, e as pessoas na plateia também choravam e se alegravam.
Então, a palavra personalidade vem de persona. E nós, hoje, mascaramos a nossa personalidade nas redes sociais. Muitas vezes demonstrando aquilo que nós não somos como seres humanos. Nem no aspecto de beleza, nem no aspecto moral e ético. Então, estão aí as redes sociais, estão aí os Facebooks, e a gente se produz, a gente demonstra aquilo que come, aquilo que veste, aquilo, se vai para Gramado Canela, a gente reproduz, se vai para Londres, a gente reproduz, se vai para a Quarta Colônia também, e a gente espera aquele likezinho. E a tua amiga ou teu amigo diz assim, mas que linda! Com 314 As. E você responde curtindo ela, dizendo kkkk, RS, né? Acha bonito isso. E se uma foto não sair boa, você se frustra. Aliás, eu me frustro muito vendo as redes sociais, que eu gostaria de ser feliz do jeito que as pessoas são felizes, né? No Facebook. Mas é uma felicidade que não é muito real. Eu, particularmente, já vou dizer no último ponto daquilo que eu acredito que seja a real felicidade. Por todos os lados, só vejo motivos de contentamento. E eu não estou contente. Sou demasiadamente feliz e me aborreço. A Júlia falando em A Nova Heloísa. Último ponto. Professor, mas o que é essa tal de felicidade? Vamos desconstruir um pouco? Primeiro, o que passo com os meus alunos? Desconstruir essa tirania de felicidade pautada no capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, pautada no consumo. Guy Debord, Sociedade de Espetáculo, que é uma obra fantástica, ele diz, primeiramente, os humanos, eles se pautavam no ser, a essência, os valores, era importante. Depois foi minimizado, passou para o ter. Quem tinha era o representante de um poder. Hoje, nem mais ser, nem mais o ter. É o aparecer, o demonstrar. Ou parecer ter e parecer ser. O que vale é o mundo das aparências. Então, ser feliz hoje, vamos desconstruir essa imagem. O conceito de felicidade é subjetiva. Errado. Não é cada um acha o que é feliz e vai ser feliz do seu jeito. Negativo. Não é. Felicidade, ou ela é coletiva, de uma criação, de uma sociedade, de uma comunidade, ou ela não é para ninguém. Adianta eu ser feliz na minha casa, no meu condomínio fechado, e do outro lado, a miserabilidade humana estampada em meus olhos? Com a minha insegurança eu serei infeliz? Repito, não existe felicidade subjetiva, principalmente ligada à dimensão hedônica. O que é hedonismo? Vem de hedoné, uma palavra grega, significa prazeres. Não confundo felicidade a prazeres sensoriais. Hoje eu comi uma bela pizza. Ai, que felicidade. Até um hambúrguer do McDonald's fala, seja feliz comendo, né? Ora, você pode ter uma satisfação, mas felicidade é algo muito mais profundo. Felicidade não está ligada a uma roupa nova, a uma viagem a Paris. Você pode viajar a Paris, claro. Você vai conhecer um monte de gente, culturas, museus, mas isso a crescer em felicidade não vale. Felicidade não está ligada a ganhar na loteria. Felicidade não está arraigada ao conceito de ser rico. Os Estados Unidos, norte-americanos, falam muito e tem mensuração para isso, porque eles gostam de mensurar e fazer pesquisas. Em 1945, o PIB americano, se reestruturando, estava em 14%, e a felicidade, o bem-estar estava em 8%. No final dos anos 90, a produção de riqueza deles chegaram a 74%. E o nível de bem-estar social deles permaneceu em 8% a 12%. Então, significa
que eu não estou dizendo que ser feliz significa estar na miséria. Não, a dignidade humana deve ser contemplada. O que eu falo dignidade? Dignidade é você ter acesso aos bens materiais, a vestuário, alimentação, cultura, um conceito de cidadania ampla. Isso sim. Agora você, quando eu ficar rico, sim, eu vou ser feliz. Tese desconstruída. Não é por aí. Vou voltar a ser a felicidade no seu conceito clássico, que para mim me diz respeito. Felicidade é uma construção objetiva de uma vida toda. Talvez as outras pessoas, no nosso leito de morte ou depois da nossa morte, poderão dizer: Djalma, Mateus, João Rodolfo, Lucas tiveram uma vida tranquila, serena, portanto, eles tiveram uma vida feliz. Ou aquilo que Aristóteles fala: uma andorinha sozinha não faz verão. Portanto, não confundam um dia de alegria com aquilo que é a felicidade. A felicidade é uma construção contínua de uma vida toda. Leve, subliminar, serena, tranquila, de uma vida que você sente lá no teu recôndito. E você não precisa muitas vezes sorrir, e você não precisa se expor, e não precisa ostentar. Você está sentindo ela lá naquilo que realmente te interessa. Aquilo que os gregos gostavam muito, que é o conceito de ataraxia, que pode ser traduzido como o conceito de serenidade, que é viver nesse exato momento, aqui e agora, esquecendo do passado, daquilo que não existe mais. Se foi bom, traga os momentos bons. Se foi ruim, esqueça ou trabalhe para esquecer aquilo que não foi bom. Nem o futuro. Esse é um ensinamento histórico. Não se preocupar nem com o futuro, não sofrer a ansiedade da antecipação, nem o passado. Nós temos que viver 110%, viver esse momento que estou aqui. 10 para as 11 no dia 9. Professor, mas eu tinha que ainda pagar umas contas. Professor, mas eu tinha que fazer almoço. Então, síndrome do pensamento que se acelera e nós perdemos a essência de estar 110% fazendo, muito bem, fazendo de uma forma excelente aquilo que estou fazendo agora. E eu acredito que felicidade seja por aí. Mas literatura de autoajuda, coach, agora todo mundo é coach. Faz um curso de final de semana. Nós, João Rodolfo e Mateus, passamos uma vida inteira lendo. Branqueamos o cabelo, envelhecendo, 300, 400 obras, resumindo, cada ano. A gente se ressente de lançar uma ideia, muitas vezes, né, de falar. As pessoas já, no final de semana, saem com receitas prontas. Olha, siga esses caminhos aqui que tu vai... Não existe modelo, não existe parâmetro, não existe regras. A filosofia faz o contrário. Ela destrói todos os castelinhos de areia que autoajuda, que os coaches falam para a gente. Portanto, não existe modelo acabado, um gabarito. Existe uma construção de uma vida que você deve construir a partir de questões de uma felicidade. Torne-se seu melhor amigo, ganhe em autoestima, ouse viver em harmonia. 15 razões para ser feliz, 10 razões para ficar rico, 15 razões para conquistar a mulher do próximo quando o próximo não está próximo. Os casamentos, como ser feliz no casamento, vendeu 1,5 milhão de cópias. Aí o cara pegou a ideia assim, botou como viver feliz fora do casamento, vendeu 2 milhões de exemplares. Tem mais gente querendo sair do casamento do que propriamente querendo entrar. Então essa tô brincando com vocês, mas olha, gente, o caminho não é fácil. Já estou terminando, meus queridos. Teria muitas coisas para dizer aqui, mas eu acho que fica muito bom a gente encerrar por aí. João Rodolfo, já falamos aí 54 minutos, já está bom demais para a gente ter uma ideia para debater. Temos uns minutinhos para debater. Agradeço muito ao Mateus,
ao Lucas, ao João Rodolfo, por estarem aqui, e vocês, claro, a razão maior da nossa vida, e são os nossos queridos alunos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Djalma, previamente, obrigado. Eu vou fazer uma colocação e depois uma indagação de uma professora, colega nossa, a professora Silvana Borges, da Psicologia. Olha aí. Quando fala em serenidade, eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Dentro do momento que se vive. Nós usamos muito essa palavra bom senso, serenidade, enfim, equilíbrio, né? Sim. Eu sempre, pessoalmente, defendi nem o 8, nem o 80, né? Isso. Nós vivemos em coletividade, nós temos que pensar no outro também. Uhum. O conceito de felicidade, ele depende de outras pessoas. Vou até pegar um caderno, vou até pegar um caderno aqui. Ele não pode ser simplesmente uma perspectiva, né? Enfim, pragmática, como tu bem coloca, pensar o eu e não pensar no todo. Opa! Porque sim, uma das coisas como cidadão e dentro daquilo que o próprio Aristóteles falava, né? O sábio, ele tem que conhecer para ser feliz. Enfim, eu entendo que nós precisamos ter conhecimento, e aí foca muito na questão da educação. A educação não é no sentido de dominar, porque a minha perspectiva de felicidade é pensar a próxima geração. O que nós fizermos hoje, né, será decorrência do futuro, da felicidade da próxima geração. Isso envolve um pouco daquilo que a gente está querendo debater nesta semana acadêmica. Uhum. E como que a educação ela pode contribuir nesse sentido, em que as pessoas parem e reflitam sobre o que nós estamos vivendo hoje na pandemia. Aquilo que tu falou, e eu concordo plenamente, né? Talvez aquelas visões materiais que nós tínhamos de ter, hoje elas vão se dissipando aos poucos, né? Nós ficamos aqui um bom tempo com o nosso veículo de transporte, a nossa viatura parada dentro de casa, e a gente fica perguntando, mas será que é necessário isso mesmo? Aí a gente abre o guarda-roupa, aquela quantidade de roupas que a gente foi acostumado a comprar e calçados. Agora elas perderam uma parte, né, da razão de ter tanto, né, enquanto outros têm pouco. Então, nesse sentido que a nossa reflexão na semana acadêmica, ela leva a isso. Que tipo de ciência nós temos hoje? Será que essa ciência, do modo como nós estamos trabalhando, ela é adequada? Ela foi adequada no passado, é adequada hoje? Até porque, como tu bem falou, né, há questionamentos que querem voltar à Idade Média, né, que querem nos fazer aceitar que a Terra é plana, quando tudo está provado que ela não é plana, que a verdade está naquilo que é dito, né, simplesmente pela palavra divina, isso tem que ter fé, enquanto os filósofos gregos questionavam isso. Ou então tu tem que acreditar simplesmente naquilo que significa riqueza, na ostentação que tu tem, é o que vale. Bom, será que é essa sociedade que nós queremos? Bom, isso passa, logicamente, pelo ensino, né, pela educação. E a FISMA ela tem essa preocupação. É tentar fazer com que nós hoje entendamos o que é o real significado de um curso, que ele não é simplesmente uma especialização técnica profissional, mas ela passa também por uma nova perspectiva humana. E a nova perspectiva humana não é simplesmente nós acessarmos o Dr. Google, que te dá respostas rápidas e imediatas. Talvez porque na minha época, não nem tão na tua, né, nós não tínhamos a internet e a gente bebia livros, né, a gente consumia enciclopédia, porque ali estava o conhecimento. Esse conhecimento ele foi deixado por outras gerações. Hoje eu não sei exatamente o que nós vamos deixar para a próxima, né? Mas nós deveríamos deixar uma sociedade mais harmonizada, mais sensata, mais equilibrada, um meio ambiente que tem que ser repensado em todos os nossos atos. Então, é nesse sentido que a gente quer fazer essa reflexão. Que o nosso aluno, o nosso professor, ele pare, ele sente, ele comente, não é simplesmente despejar conteúdos, absorver conteúdos, responder esses conteúdos em prova. Essa é uma visão muito tradicional do ensino. É voltar um pouco, talvez, aos gregos, né? Uma e duas, a gente volta aos gregos. Mas é uma reflexão com base na razão. Quer ter fé sem problema algum, tu pode ter fé, é um direito teu, mas não se pode explicar tudo ou pela ciência, ou pela fé, ou pelo achismo. Nós temos que explicar com base na realidade que nós vivemos. A nossa realidade de hoje, o Bauman coloca muito bem, é líquida e fragmentada, e eu não sei como é que ela vai ser daqui nos próximos 10 anos. Tivemos uma experiência, estamos vivendo uma experiência hoje
única para nós, mas que lá na Idade Média, em 1390, 94, o mundo viveu. 1/3 da população europeia morreu e nem sabia do que estava morrendo com a peste bubônica. Já tivemos tantas outras, né? E certamente teremos muitas daqui para frente. Mas o conhecimento nos levará a essa percepção, né? A esse entendimento do que é a vida humana. Uma pergunta que a professora, não uma pergunta, uma colocação, a professora Silvana Borges coloca, dentro desse survey que tu fez, que época foi isso? Porque na lógica, né, na interpretação, nos estudos dos nossos colegas da psicologia, aqueles resultados hoje eles estão mais aprofundados, né? Eles estão mais avançados. Poderia falar um pouquinho sobre isso para nós também, João? Vamos tocar agora, né? Vamos tocar direto, né? Bom, João, bem, tu colocas aí, tu colocas um monte de ideias boas. Eu vou começar assim pelo conselho, bem rapidinho, para a gente dar tempo da gente também ouvir os colegas, os alunos, que a gente espera também que eles façam as colocações deles aí, né? O Matheus está na retaguarda aí. Cutuca eles aí, Matheus, para ver se nós temos algum que pelo menos diga bom dia, professor, tudo bem? Daí a gente já fica faceiro. Bom, o conceito que tu colocas inicialmente, o que para mim é essencial, João, e que nós voltamos a eles, né, aos gregos, é o conceito de moderação. Acho que é importante esse conceito de moderação, porque, bom, primeiro que eu falei aqui, né, pessoal, eu gostaria que vocês me entendessem. A gente está no ambiente universitário, acadêmico, e o que eu falei para vocês é uma leitura da minha concepção de vida, a partir das minhas leituras fundamentadas na filosofia, na sociologia, na psicologia, vários autores, mas também não significam uma visão dogmática. Claro, longe disso, porque a universidade não trabalha com dogmas, com verdades inquestionáveis, ela trabalha com um universo de saberes, de crítica, de desconstrução, muitas vezes, e que bom que seja assim, porque se a gente quisesse ter dogmas e verdades inquestionáveis, a gente frequentaria mais o templo evangélico, ou uma missa católica, ou um terreno, sei lá, a gente teria outra concepção. Então, não me leve a mal, a minha ideia que está aqui não é passar nenhum tipo de verdade inquestionável. Pelo amor de Deus, não me compreendam assim. A moderação é um princípio que estava lá, interessante, né, João, que eu estava lendo agora Foucault, se conhece o cuidado de si, e ele estava explicando que a gente entende muito aquela frase dedicada ao templo de Delfos, né, ao oráculo de Delfos, que era dedicado ao deus Apolo, né? E estava escrito assim, essa frase que nós já ouvimos centenas de vezes: conhece-te a ti mesmo, que é o lema, inclusive, de toda a filosofia socrática e platônica em cima do autoconhecimento. Mas logo abaixo também estava escrito assim, ó, moderação. Quer dizer, aqueles gregos que iam para o templo, assim, não podiam levar uma carga muito grande, assim, de pedidos e agradecimentos e coisa que os deuses ficavam até preocupados, assim, até meio bravos com eles, né? Que nós largamos muito a essa demanda, assim, nossa, pessoal, para as divindades, e queremos que, ou não, que eles resolvam, né, as divindades, e fica mais fácil, né, aquilo que o Kant também fala, né, na questão do esclarecimento, né, nós sempre precisamos ser tutelados por alguém, ou o padre diz uma coisa para a gente, ou o pastor, ou o professor, ou o médico, né, ou o livro de literatura, de autoajuda. Quer dizer, está na hora de ousar a começar a pensar sobre si mesmo, criar o seu próprio conhecimento. Então, os gregos tinham essa questão da moderação. Moderação é esse meio termo, é a sofrosine, né, no sentido de que você não pode estar muito apegado a certas ideias de um lado. Por exemplo, vais dormir, durma, mas também não passe dormindo a vida toda. E também não te exime de comer. Vais dormir, vais comer, vais trabalhar. Então, a moderação é o termo que eles utilizam da mediania. A mediania talvez seja um bom conceito para a gente encontrar para uma vida serena, uma vida tranquila. É
levar uma vida mais sensata, mais racional. E que pena que o mundo, como tu falas, já emendando outro conceito, qual é o mundo que nós vamos deixar? Talvez um mundo mais sereno, mais tranquilo, com maior cuidado aos nossos filhos, aos nossos netos, e eles merecem e vão nos cobrar o que o vovô João, o vovô Mateus, o vovô Djalma fizeram na sua época para que o mundo fosse um pouquinho melhor que nós encontramos agora. Então, nós temos um senso de responsabilidade, de responder por algo que nós estamos vivendo agora, através de quê? Através de críticas, através de livros, através de artigos, através de bom senso, através de exemplos. Nós temos muitos mecanismos que a gente tem para poder deixar uma boa construção. Outro conceito que tu traz bem, outro conceito de ter sabedoria, e aí eu lembro do conceito do Rubem Alves, que trabalha esse conceito de sabedoria, né? Ele que fala que ter sabedoria de vida é também saborear a vida, que a palavra sabedoria vem de sapore. A pessoa que tem sabedoria na vida, ela dá significado à sua própria existência. É uma existência de prazeres que te dá. Então, tem um livro que ele fala, não me lembro o nome agora, que ele fala assim, ele divide no mundo das fruições, dos prazeres, e do mundo dos técnicos, dos burocratas. Então, da feira das fruições e a feira das utilidades. E ele fala assim, das feiras das utilidades, é a feira dos chatos, das pessoas que levam a vida muito a sério consigo. E vê, João, que na universidade a gente percebe muito nossos colegas, né? Eu escrevi 2 artigos agora eu estou levantando o programa de pós-graduação, porque eu 2 artigos no Lattes, não sei o quê. E uma pessoa que não vive, uma pessoa que não tem laços familiares, sociais, uma pessoa que não sabe curtir também os prazeres. Não, eu estou dando um exemplo muito simples, mas pode ser na empresa, pode ser na sociedade, pode ser na minha casa, né? Muito preocupada com outros valores. E o Rubem Alves diz assim, olha, gente, a vida está ligada muitas vezes a um pôr do sol, está ligada a uma taça de vinho, está ligada a uma lasanha. Festa de Babette, aquele filme maravilhoso, né, que aprender a fazer uma janta, de degustar com prazer aquela janta, é viver a feira das fruições, de uma poesia, de uma literatura, de um filme que você já assistiu 400 vezes, como eu assisti no sábado, pela 20ª vez, Era Uma Vez no Oeste. É um filme que tu tem prazer em assistir, tu sempre aprende, né, com a Cláudia Cardinale, com o Charles Bronson e companhia, né? Jerry Fonda, com aqueles olhos azuis. Na verdade, é a música que tu gosta, né? A música do Ennio Morricone, né? Então, é fantástico isso, né? Então, só para dizer, só para fechar, vamos buscar mais sabedoria. E a sabedoria, João, ela não passa pelos bancos escolares, né? Porque nós temos as informações que a gente busca naquilo que o tio Google faz. Nós temos o conhecimento, que é uma construção, né, que os bancos escolares dão para a gente, e também temos a sabedoria. A sabedoria independe, muitas vezes, de informações do Google e, muitas vezes, do conhecimento, né? A gente conhece muitas pessoas que são iletradas, né, mas são sábias, mas que o conhecimento também ajuda a gente a encontrar, por exemplo, quem era o professor Djalma, lá no interior de uma família de pais e mães essencialmente quase que analfabetos, muito pobres. O que o conhecimento fez em mim é revolucionário. A gente aprendeu a ser mais ser humano com o conhecimento. É isso que a faculdade, a FISMA, a Universidade Federal tem que construir seres humanos. Eu acredito assim. E só para dizer que a Silvana, eu fiz essa pesquisa, a última coleta que eu fiz foi vai fazer 1 ano atrás. Eu não coletei, não computei os dados ainda, Andressa, 2019-1, e o 19-2 ainda o pessoal está entrando, né? Então já tem quase 1 ano. Certamente, né, Silvana, se tu tiveres
o professor João pode passar meu contato, pode trazer aí outras informações para a gente comparar com esses dados, né, que certamente vai acrescentar. Provavelmente já mudaram muito, né, agora em função do que estamos vivendo, né? Nós Exatamente. feito um levantamento, né? Estou curioso para saber. As pessoas adoeceram muito nesse período, né? Todos nós passamos por alguma depressão, enfim. É verdade. Os dados hoje policiais mostram que isso aí é alguma coisa assim que traz muita preocupação, né, para todos nós. É verdade, é verdade. Mas, meu amigo Djalma, eu acho que era isso, né? A gente... Os meus alunos, onde é que foram os meus alunos? Os alunos, né, provavelmente gostaram muito e não vão fazer questionamentos, né? Não sei, mas tivemos alguma novidade nesse período. Mas, em função do nosso tempo, Djalma, agora uma apresentação cultural na sequência. Gostaria muito de agradecer a tua participação, esse teu jeito diferente de fazer uma abordagem, entre aspas, científica, né? Que a gente não leva tudo a sério sob o ponto de vista da ciência. A ciência também é uma questão de convencimento, né? Nós, como tu bem disse, nós lemos muito, nós temos muitas reflexões, nós temos um acúmulo cultural muito grande, né? Cognitivo, enfim, mas não somos donos da verdade, não temos explicação para tudo, enfim. Nós tentamos contribuir com a sociedade para que a sociedade seja melhor, né? Para que ela seja mais esclarecida, que ela tenha argumentos, todos tenhamos argumentos, que deixemos de lado essa visão medieval do achismo, né? Que é muito comum hoje a volta dela na sociedade brasileira. Parece que o mundo está rejeitando isso. Agora a gente viu nos Estados Unidos, né, um bom exemplo de politização das pessoas, ainda que haja uma divisão na sociedade lá como cá, como eu sempre digo. É um momento que nós estamos passando por uma transição, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas estamos aí para viver, esperamos que tenhamos saúde para viver, né, nesse período de transição para uma nova geração, que a nova geração consiga entender bem o real significado da vida, o respeito ao ambiente, às pessoas, ao próximo, conhecer a ti mesmo, como tu bem colocou, partindo lá da filosofia grega, e cada um tem um projeto de felicidade coerente, né? Sem macros e nem micro felicidades, mas uma felicidade que envolva o cidadão e que envolva a coletividade. Aí nós teremos mais tolerância, que é o que nos falta hoje em dia, né? Muito obrigado, né, mais uma vez, prezado colega. A palavra final está contigo. Depois, os nossos participantes da semana passam para outra sala, onde nós teremos o recital virtual de violino com o músico egresso da UFSM, o Matheus Ceballos Lameira. Com licença, isso, contigo, amigo. Bom, só para terminar então, João, obrigado a você pelo convite, obrigado, parabenizo a você, a direção, os alunos dessa casa, da FISMA, por esse evento que começa agora. Eu espero ter contribuído com algumas ideias. São ideias nada novas, não são novidades, tentando reafirmar aquilo que para mim faz sentido. E eu agradeço de coração. Espero que o Matheus, depois João, também me envie aí o linkzinho, se for possível, dessa fala, porque eu peço que o pessoal se inscreva no nosso canal no YouTube, coloque ali Djalma Cremonese e canal Paideia TV, que é um canal que a gente tem mais de 25 professores que semanalmente eles vêm com lives, com programas sobre conhecimento humano, psicologia, economia, olha, uma diversidade, arte, cinema, realmente uma paideia. Então vão lá agora, tiram aí 15 segundinhos da vida de vocês, vão lá e se inscreva no canal Paideia, que é para ajudar o canal a ser relevante, se tornar relevante lá no YouTube. Então, eu agradeço desde já a colaboração de vocês e a inscrição de vocês lá, tá bom? Um abraço, fiquem bem. Estamos imensamente agradecidos, João. E convidamos, então, a todos para sair dessa sala, dar um tempinho, e nós vamos lá para assistir o recital do Matheus Lameira. Muito obrigado a todos nesse momento, né? Encerramos esta